Bom dia, irmãos. Obrigada. Está aqui a mensagem. Achei. Hoje, irmãos, gostaria de estar repartindo com vocês sobre um tema que se chama distrações. Mas eu nem vou falar dessas distrações. Deus é que sabe se tem alguma em sua vida. Mas o que é distrações? Distração. Dicionário informal, Google. Falta de atenção ao mundo exterior. Em relação ao mundo exterior. Desatenção. O que se faz por entretenimento, passatempo, etc. Estado de quem está completamente voltado para si. Sinônimos de distração. Alheamento, diversão, entretenimento, inadvertência. E vamos abrir então o texto de hoje em Mateus 24. Peço que os irmãos fiquem em pé. Vamos ler juntos 35 a 39. Mateus 24, 35 a 39. Vamos ler juntos. 2, 3. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ok? Podem se sentar. Aqui está dizendo que pode passar a terra e o céu, mas as palavras do Senhor não passará. E diz que a estrela mais antiga, vista pelo telescópio Hubble, tem 14,5 bilhões de anos. Se o universo foi criado e já tinha as estrelas, né, começando, no mínimo 14,5 bilhões de anos já existe o universo. Não sei de quanto que a Terra nossa surgiu, mas nós não sabemos quanto tempo ainda tem. Os cientistas dizem que tem ainda muito, né? Mas é Deus que está controlando, Ele que sabe, e nós sabemos que o pecado influencia a morte na terra. E aí, aqui está dizendo, vai passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Esta palavra é um tesouro, irmãos. E depois vai ter o aviso, nós vamos começar a campanha bíblica, irmãos. Não sei se é o calor está embaçando. E, irmãos, nós gostaríamos, é desejo da equipe pastoral, que todos pudessem se engajar, porque vai ser num passinho simples, um capítulo por dia. Até crianças que não sabem ler poderão participar dessa campanha se os pais se dispuserem a ler com elas. E vai valer, né? Então, mas essa palavra é viva, ela transforma, ela é poderosa. E aí o texto continua dizendo que a respeito do dia e da hora que Jesus vai voltar, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. E muitos talvez tenham pego esse versículo e dito, realmente ninguém vai saber. Mas cuidado, irmãos, vamos observar bem o que diz a palavra. O que é que diz a palavra? Dia e hora.
Porque em Lucas 21, 28, se você quiser, vai anotando, não vamos dar tempo de abrir todos, né? Lucas 21, 28 diz que quando vocês virem Jesus falando aos discípulos, estas coisas acontecerem, e ele está descrevendo os sinais da vinda dele, a segunda vinda, ele diz: erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Quer dizer que se nós estivermos vivos, quando estiver chegando o tempo da volta dele, e sinais nos céus, a lua escurecer, sol não dará mais claridade, o mar e um monte de coisas acontecendo na terra, Jesus já nos recomenda: erguei as vossas cabeças e exultem, está chegando a hora do encontro, mas o dia e a hora a gente não sabe. Então, essa é a recomendação, né? E aí, ele está falando que vai ser semelhante aos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, vamos ver lá. No 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Irmãos, eu fiquei reparando aqui uma coisa: é pecado comer? É pecado beber água? Beber bebida, eu tenho minhas reticências, os irmãos já sabem, porque tem provérbios que você não é para ficar olhando o vinho e admirar e se amarrado por isso, porque no final ele vai morder como uma cobra, um basilisco é dito lá em Provérbios, né? Eu tenho minhas, claro, é cultura, tudo, mas e diz lá no Novo Testamento: não sejais dados a muito vinho, né? Então alguns falam: então pouco vinho, pode? Tá, tem várias opiniões, cada um tem a sua, mas eu creio que não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado casar, irmãos. Mas diz que isso estava acontecendo nos dias de Noé, e acontece hoje. Mas por que disso em contraposição a Noé e a sua família, que foram salvos e os outros não? Então vamos abrir lá em Gênesis capítulo 6, versículo 17. Gênesis 6, primeiro livro da Bíblia, 17. Deus estava orientando Noé do que haveria de acontecer. No 17 diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. E no capítulo 7, versículo 4, que é que diz lá: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Qual é a diferença? Não era pecado comer, beber e casar, não era pecado. O problema é que, volta lá atrás, no capítulo 6, versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O time da terra, dos moradores da terra, com o tempo de Deus, era outro. Eles estavam indo numa direção de morte, enquanto Deus escolheu Noé, que diz lá em 5:30, 6:9, eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então veja, duas realidades. Não é questão de número. A realidade de Noé era só ele. Talvez a esposa, talvez ele repartia alguma coisa, os filhos.
mas a grande maioria estava corrompida, cheia de violência, indo em outra direção. Não era errado pecar, beber, comer, casar, mas o coração estava longe, as decisões estavam longe do propósito de Deus, e Deus havia escolhido Noé para ele preparar salvação ali através da arca da raça humana. Noé estava com o time de Deus. Então ele ouviu de Deus. Deus falou bem claro: olha, eu vou mandar um dilúvio, 40 dias, 40 noites. Essa é uma das informações. Deu todas as informações, ó, tanto de comprimento, tanto de largura, vai chamar tais animais, dos limpos, dos impuros e tudo. Deus orientou Noé. E a Bíblia diz lá em Hebreus 11, que Noé, divinamente instruído e sendo temente a Deus. Vamos ver lá, Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Uau, como que é isso, né? Condenou o mundo. Irmãos, quando ele decidiu obedecer a palavra de Deus e construir a arca, ele carimbou: eu creio no que Deus me falou, que vai mandar chuva e vai destruir a terra. Então eu escolho obedecer a Deus e fazer a arca. Mas é ao contrário do que a maioria está falando. De certa forma, essa arca mostrava que aqui está equivocado. E ele talvez tem não sei aonde que consta, mas ficou em mim aquela ideia: Noé, pregoeiro da justiça. Então alguns dizem, talvez ele tenha falado: olha, Deus avisou, vai mandar chuva de 40 dias mais. Era uma coisa que não se via. Tinha que ter fé, acreditar. E a Bíblia diz que só foram salvos ele, a esposa, os filhos e as esposas. 3 filhos, as esposas e os animais. Então, quando você se posiciona por Deus, não tem como, irmãos. Vai criar um pouquinho de conflito. Se você quer amar a Deus, servi-lo, não tenha medo de conflitos. Só peça a sabedoria de Deus, porque não é na força, não é na carne, não é forçando a barra, não é assim. Mas obedecer a Deus significa enfrentar sim conflitos, porque nós não somos deste mundo. Ok, muito bem. Então, Noé, pela fé, divinamente instruído, ele resolveu obedecer a Deus. E a diferença entre aqueles que estavam desconectados do tempo de Deus, com Noé que estava, qual foi? Vida e morte. Hoje, nós temos distrações. Porque o inimigo, aquele que está conspirando contra as nossas almas, ele não quer vida e vida em abundância para nós. Ele quer que a gente desfoque de pelo menos, tem mais coisas, mas eu vou falar hoje só 3 coisas. Primeiro, quer que a gente fique distraído para que a gente desperdice a nossa vida. Realmente passar o tempo e não ter como mais recuperar. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 1. O que é que diz ali? Para que fomos criados, irmãos? Efésios 1, 12. Diz aqui: a fim de sermos para louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. Cada um de nós que cremos, esperamos em Jesus, nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Esse é o alvo maior
Para isso que fomos criados. Em Efésios, um pouquinho mais para frente, 3:19, diz ali: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que, olha, no bom sentido, a ambição, o propósito de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, vamos ler de novo isso? Vamos ler junto? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é grande isso? Mas Deus, olha como ele é fantástico. Como ele inventou o corpo, cabe toda a plenitude de Deus na vida do Gustavo, cabe toda a plenitude de Deus na vida da Cibele, na vida da Maria, da Beth, e essa diversidade, cada um de nós manifestando a plenitude de Deus com abundância. E aqui é a oração de Paulo, né? Que ele está orando pelos Efésios e tal, e ele está orando para que o povo realmente conhecesse o amor de Cristo. Então, se fomos criados para a glória de Deus, se Deus está com esse sonho para cada um de nós, que a plenitude dele venha nas nossas vidas, qual é a nossa parte? Vamos ver ainda mais um pouquinho. 4:13, Efésios. O alvo de Deus também lá: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é um conhecimento limitado à mente, não é um conhecimento limitado a ouvir falar, não é um conhecimento raso. É um conhecimento cada vez mais profundo, abrangente, transformador, libertador. É um conhecimento que traz vida, porque Jesus é vida. Então aqui diz: ao pleno conhecimento do Filho de Deus, isso é maturidade, a perfeita varonilidade, a medida da estatura de Cristo. Nosso modelo é Jesus. O amor, as prioridades, o lidar com os pecadores, tudo. Jesus é o nosso modelo. E cada um de nós, com essa diversidade de vida e de obra que Deus quer fazer individualmente, sendo cheios do pleno conhecimento de Deus. Já tenho falado que é como aquele rio. Você entra no rio e você diz: eu estou no rio de Deus, ok, mas tem vários lugares desse rio. Você pode estar na margem dele. Você tem a terra e começou a aguinha, e você está lá, e todo o teu pezinho está coberto. É verdade, você está no rio, mas Deus não é a margem só. Deus tem mais. Aproximar. E aí você fala: Jesus, ok, eu já estou um pouquinho mais, eu quero mais. E você anda mais e está lá pelos joelhos. Ok, você também continua no rio, que beleza. Ótimo, essa água já está te santificando, purificando. Porém, se vem uma água mais forte e você está pela água no joelho, você ainda controla a sua posição. Não é? Vem a água, eu titubeio, mas a água ainda não é capaz, porque só está pelos joelhos, de me empurrar. É eu que controlo. Entra mais um pouco fundo no rio. Vai entrando. Quando você estiver por aqui e nem puder mais pôr o pé, né? E aí você está lá, de fato, quem vai levar você é o rio de Deus. Então, vida com Deus, não basta crer em Jesus do que eu ouvi falar, eu preciso experimentar. Não basta só dizer: eu tive minha salvação em tal dia e parar. Não, irmãos, é pleno conhecimento de Deus. E olha,
até morrermos, ainda não vamos chegar, porque a Bíblia fala que estamos olhando como por espelho, né? E acabamos de ler, né, Coríntios 13, estamos ainda olhando ainda estou como menino, né? Mas ainda vai chegar a hora que eu vou me tornar adulto, vou enxergar e entender direitinho o que seja a plenitude de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, pleno conhecimento de Deus. Não vamos desperdiçar nossa vida perdendo isso, porque Deus quer encher as nossas vidas com a sua presença, o seu Espírito. Vamos abrir 2 Pedro 1:3. O que é que diz ali? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, então, o que é que tem embutido dentro desse conhecimento completo daquele que nos chamou? Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Está faltando no teu reservatório ferramentas para vencer o pecado? Está faltando no teu reservatório palavras que te gerem alegria cada dia? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está faltando? Olha, eu quero dizer, está ali no pleno conhecimento de Jesus. Está em Jesus, mas ele vai sendo revelado à medida que aumentamos essa intimidade com o Senhor. E Colossenses 1:9 e 10, vamos avançar um pouquinho mais, voltar, né? Colossenses 1:9 e 10, diz aqui: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, Paulo falando, não cessamos de orar por vós e de pedir que, veja só, transbordeis. Então não é um pleno conhecimento só para si, vai ser tanto que tem que transbordar. Transbordeis de pleno, agora aqui, conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você está procurando saber qual é a vontade de Deus? Pode continuar a insistir, a pedir para Deus, dirige, me mostra, porque é vontade de Deus que Deus faça você transbordar do pleno conhecimento da sua vontade. Que maravilha! E 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É isso, irmãos? Então, não troque ninharias pela pérola preciosa de conhecer a Deus e ter essa intimidade com o Senhor, seja através de palavra, oração, prática e experiências. Manda bala nessa direção, amém? Essa é a primeira parte da distração, que quer impedir isso. Acho que uma outra coisa que a distração quer nos roubar, da gente perceber os campos que estão brancos para a ceifa. Jesus que falou isso. Mais ou menos, né? Tem discussões sobre a cronologia lá, que Deus é que permitiu, antes de Cristo, depois de Cristo, ok. Mas alguns dizem que Jesus nasceu depois de Cristo, 6 anos. É algum negócio aí de pesquisa, não importa. O importante é que naquela época, Jesus já falou que os campos estavam brancos para a ceifa. O que significa isso? Campos brancos para a ceifa. Ceifa é cortar e colher, é a colheita. Ele não estava se referindo a um pé de trigo que pode ser que ele estava vendo ali. Ele está referindo a ceifa, a colheita, está pronto para colher, porque o mundo já estava sedento, pronto para ser colhido
vamos dizer assim, para a cesta de Deus, para o alforje de Deus, para fazer parte da família de Deus. Irmãos, vocês sabem que a depressão só aumenta, até mesmo entre nós cristãos, não tem problema, porque nós temos que aprender a lidar. Se a gente for ver causas da depressão, tem N, também palavras, mas eu quero dizer que uma coisa que a gente vê meio repetido, uma mistura na mente, na alma, de coisas não tratadas. É feridas, ficaram mágoas, junto com a ferida não sabe como lidar, reage de uma forma, age errado, junta culpa, depois junta remorso, arrependimento, mas não consegue libertar, não sabe como sair, e preocupações, medos, todas essas coisas que o inimigo quer bombardear, todos. E a gente fica acabando amarrado, preso e sem saída. Mas olha, se é uma situação desesperadora, a boa notícia, quem tem a resposta, irmãos? Quem pode ajudar esse mundo que está clamando? A quem Deus entregou as chaves, a quem Deus está entregando, dizendo: olha, eu estou com vocês. Somos nós. Mas veja o caminho que temos que andar. Primeiro nós precisamos ser sarados. Daí o curso de codependência, né, Betinha? De sermos tratados e outras coisas. Mas olha, sermos sarados, sermos libertos, cada vez mais entrando no rio, e essas águas que nos purificam, nos sauram, nos alinham com a palavra de Deus. E aí sim, poderemos estar aptos a levar a mensagem. Como você vai para dizer assim: olha, vem para Jesus, que Ele é fonte de alegria. Mas se você não está experimentando alegria, como vai acontecer isso, irmãos? Veja como fica fraco. Eu não estou dizendo isso para cobrar ninguém, porque Deus sabe que isso não vem de nós, vem dEle, mas Ele quer derramar. Nós vamos buscar, vamos pedir. Ele é que faz essa obra em nós, não é? Então, apesar de uma situação catastrófica no mundo de hoje, depois nós vamos ver, nós temos a promessa que diz: onde abunda o pecado, o que é isso? Onde tem tem abundância de pecado, o que é que Deus faz? Superabunda a graça. Quer dizer que às vezes você pode estar sendo tentado a olhar o problema e uau, aquele problema é enorme. Mas eu quero dizer, a palavra tem mais, ela traz esperança. Se o problema está bem grande, talvez ainda não venceu tudo, mas Deus, que faz tudo cooperar para o bem, quer transformar esse mesmo buraco, essa mesma cratera de angústia, de problema, quando entra a água de Deus, fazer desse tamanho a abundância da graça em tua vida. Glória a Deus por isso. Precisamos ter paciência, né? Enquanto enfrentamos as lutas. Muito bem. Então, a distração quer nos tirar do foco do alvo e desperdiçarmos a nossa vida de sermos cheios da presença do Senhor. E também desviar do foco que os campos já estavam e continuam e continuarão brancos para a ceifa. E agora, a terceira coisa. As distrações vêm, como no tempo de Noé, para a gente perder o time de Deus. Lá, os habitantes da época de Noé, eles não perderam o bonde, não perderam o ônibus, eles perderam a arca. Tá certo? E perderam a única chance de serem salvos, porque estavam desconectados do tempo de Deus. Já estava sendo instruído ali, paralelamente. A vida deles, Noé estava lá, passando despercebido. Ah, Jesus, abre os nossos ouvidos.
Nos atrai mais a tua presença, para a gente ouvir com clareza o time de Deus para hoje, para minha semana, não é? E qual é o tempo de Deus? O que é que Ele disse que iria fazer nos últimos dias? Ele já está fazendo alguns. Que sinais tem na palavra sobre as realidades da terra? Então eu encorajo, irmãos, vamos beber da palavra, vamos conhecer. E agora nós vamos ver algumas coisas. Eu quero recomendar, não é propaganda da Netflix, mas tem documentários ali muito bons. E eu quero mencionar 4. Vou mostrar trailer de 2, porque são 2 minutinhos, mas de alguns eu vou resumir. O primeiro, Chasing Ice. Alguém viu esse? Não. É um senhor, que eu nem sei não estou me lembrando do país dele, James Balog, ou Belog, não sei como pronuncia. Virou paixão dele tirar fotos de gelo. Que maluco, parece? Uau, isso é importante no nosso mundo, mas eu acho que era missão, eu nem sei se ele era cristão ou não. Mas ele, então, nesse vídeo, que nem vamos passar aqui por causa da coisa, imagens fantásticas de gelo. Mas o que aconteceu? Ele percebeu um dia que estava caindo, de repente, quando ele estava lá assistindo, vendo, tirando foto assim, é um paredão de gelo, caiu, e aquilo mexeu. E aí ele falou, peraí, ele montou um projeto de pôr não sei quantas câmeras, e toda a luta de enfrentar uma câmera, grudar numa rocha que sofre tempestade de neve, tudo lá, e tirar um monte de fotos, e depois programar isso e fazer em segundos. E ele descobriu que em mais ou menos, eu não sei exatamente os dados, mas em tantos anos que teve planeta Terra, os últimos anos, a destruição das geleiras, não, é como se em pouco tempo foi um monte em relação a esse pouco que está para trás. Talvez pela industrialização, gases poluentes, etc, etc, né? Mas é isso que ele veio falar. O outro, para frente, né? Oh, perdão. Isso, Mission Blue. Esse nós vamos ver o trailer. É uma senhora que ela já está com não sei quantos anos, já idosa. Ela começou amando o mar e nós vamos ver aqui, por favor. Eu aperto aqui ou aperto aí? Ok. I see things that others do not. A different world. A world that's changed enormously just in my lifetime. My backyard was the Gulf of Mexico. That's where I first fell in love with the ocean. I think if others had the opportunity to witness what I have seen in my lifetime from thousands of hours underwater, I would not seem like a radical at all. It's a pleasure to introduce a scientist, an engineer, a teacher, and an explorer. The ocean is dying. All of us, we are the beneficiaries of having burned through fossil fuels. But at what cost? 60 years ago, when I began exploring the ocean, no one imagined that we could do anything to harm it. I saw the after influence of what we can do to the natural world. Think of the world without an ocean. You've got a planet a lot like Mars. No ocean, no life. No ocean, no us. In 1990, she became the chief scientist for NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration. I went to one meeting, and I was never allowed to go again. I feel that I must resign, and as a private citizen, do what I can do with more freedom. She's not afraid to say, you know what you're doing and it's wrong. I really speak for the ocean. If we continue business as usual, we're in real trouble. She's made it her life's purpose to make sure everybody else understands what's going on.
Sylvia has a wish for the planet, what she calls her Mission Blue. Protect the ocean in the same way we now protect the land. I wish for a global network of marine protected areas to save and restore the ocean. Beleza. O outro, Cowspiracy. É um trocadilho, porque conspiração não escreve cow, né? Conspiracy, é isso? Não sei como fala. Mas cow, por causa da vaca, né? Do boi. E esse aqui, eu não vou mostrar o vídeo, porque é uma... como que fala? Fugiu o nome. Delatando. Trazendo à luz... Denúncia. Obrigada. Quantos viram esse documentário? Uau, ok. Ô, pastora, tem tempo, hein, de ver documentário. Esses documentários a gente viu já uns bons anos atrás, falamos na Liberdade, mas como não tinha falado aqui, eu acho que precisava, né? Mas esse Cowspiracy tem a ver com o seguinte, olha, entre outras coisas, o preço para você fazer a carne de um hambúrguer aqui equivale 2 meses de chuveiro ligado. Você sabia disso? Que a agropecuária... Não sei se tem alguém aqui responsável, mas olha o desafio. Alguns vendo isso se tornaram vegetarianos. Eu ainda não. Estou lutando. Mas eu não sei o que vamos fazer, irmãos. Porque aí é o próximo. Comparativo de consumo de água nos Estados Unidos. Na verdade, quando fala, vamos economizar água, tal, em termos de consumo doméstico, equivale só a 5% do que o país ali gasta. 55% da água do país para a agropecuária. Entre lavar as fezes, entre um monte de coisa. Então, e agora todo mundo precisa comer, né? Esse é um problema. No mundo. Como vamos lidar com isso? E outra, emissão... será que eu desliguei? Emissão de gases. Está falando de gases. Cuidado com o spray, né? Que você coisa que... vocês já ouviram, não ouviram? Aerosol, não sei o quê. Mas olha, a realidade que não é muito falada é que se juntar todos os meios de transporte... Carros, caminhões, trens, aviões e barcos. Ali, aquela vermelhinho menor. Não se compara com os gases poluentes que vêm dos animais. Aí alguém brincou, é o fluido que sai? Para não dizer a palavra. Falou, mas tem tudo a ver. Eu não vou entrar em detalhes, mas se quiser, veja detalhes do documentário. Porque é demorada. E aí, mas é isso. O nosso jeito de viver, nós estamos dando tiro em nós mesmos. Nós estamos como terráqueos, matando o chão que pisamos, né? Que moramos e que precisamos. E aí, vem agora o quarto vídeo. Então, o primeiro era Chasing Ice, Perseguindo Gelo. Outro, Mission Blue, Cowspiracy. E agora, True Cost. E aí, vamos ver o trailer de 2 minutos. We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. We used to have a system, a fashion system. That has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented.
It's based on materialism. The problem is that comes at a really high price. Garment factory collapsed, killing more than 1,000. Clashes between clothes factory workers and riot police in Cambodia. Last November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 Chinese workers have been on strike. Garment workers in Bangladesh paying the price for cheap clothing. Well, the promise of globalization was that it was going to be a win-win, that consumers in the rich world would get cheaper goods and people in the poorer parts of the world would get jobs, and that those jobs would give them an opportunity to work their way out of poverty. This enormous, rapacious industry that is generating so much profit, why is it that it is unable to support millions of its workers properly? The actual business model is completely unsustainable. Unless you change that model, you can't change anything. When everything is concentrated on making profits, what you see is that human rights, the environment, workers' rights get lost. My God, we can do better than this. True Cost, eu não sei exatamente aqui o ano, mas o desabamento daquele prédio em Bangladesh, 25 de abril de 2013, já por essa coisa. E quando entrevistaram o homem ali, falou, mas a gente compete com preço barato, temos que... E aí todo esse custo, menos cuidado com o prédio, né? Sem segurança, pessoas trabalhando. Conta o testemunho de uma pessoa que tinha que deixar o filho ou a filha, não sei, com a mãe numa cidade do interior para ela morar num cubículo para ganhar uma mixaria de salário, e essa era a esperança dela, era o trabalho dela para que pudesse ter vida. Então ela ficava longe do filho por meses e aí depois voltava de férias e encontrava. Então naquela disparidade entre um desfile de moda tão lindo, o trem, aquele amontoado de gente, irmãos, essa situação de diferença, justiça social, de que lado nós como cristãos vamos nos posicionar? E eu não sei que seria exatamente lado, mas qual é a vontade de Deus para a sua vida, onde Deus tem colocado você e que é o que Deus quer. Veja, para aquela lá foi perseguir o mar, né? O outro perseguiu o gelo. Tudo bem? Mas qual é o que Deus quer para a gente não perder o time de Deus? E para terminar, vamos ler juntos Oséias 6:6. Vamos ficar em pé? Oséias vai depois de Ezequiel, Daniel, começa lá os profetas menores. É o primeiro, Oséias, Joel. Ezequiel, Daniel, Oséias 6:6. O que Deus deseja, irmãos? Vamos ler juntas. Oséias 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Duas coisas. O que Deus quer? Misericórdia, conhecimento de Deus. Não vamos ser pegos por essas distrações que está querendo roubar. Amém? Uma pergunta. Quantos gostariam de ajuda de Deus, cada vez mais entrar no rio de Deus? Quantos querem?
Você sabe que Jesus já avisou que o caminho é estreito. Você está afim, mesmo que é estreito? Amém? Vamos pedir ao Senhor? Ok, vou estar orando então. Senhor, toda honra, glória somente a Ti. Pai, nós vivemos num mundo que está clamando, gemendo. Muitas vezes, Pai, distraídos não temos percebido. Ou às vezes até nos posicionamos de não querermos ver, Senhor. Mas, ó Pai, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor andaria com os que sofrem, Pai. Ó Deus, nos ajuda a nos posicionarmos como filhos do Senhor. Pai, nós queremos agora, como igreja, pedir, nos leva, Pai, mais fundo no Teu rio, Senhor. Nos leva mais para termos conhecimento, não só de mente, não só de ouvir falar, não só, Pai, raso. Queremos um conhecimento de intimidade com o Senhor, Pai, de experiências da Tua palavra, do Teu Espírito, Senhor. Queremos, ó Pai, cada vez mais sermos tomados de toda a Tua plenitude, Pai. O quanto cabe nesse vaso, Pai, cada um de nós. Ó Deus, nós pedimos, nos atrai cada vez mais a Tua presença, nos ajuda a alinharmos com a Tua palavra. Faz de nós, ó Pai, luz neste mundo que está em trevas. Em nome de Jesus, nos enche com Teu amor, nos enche com compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Obrigada.